Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Explicada. Hoje, convidamos você a se juntar a nós para pensar sobre uma verdade incômoda e desafiadora. Nem todas as pessoas serão salvas. Mas, por quê? Você já se perguntou por que, apesar de ser conhecido por seu amor infinito, Deus escolhe não salvar algumas pessoas? Essa questão nos desafia a refletir sobre a profundidade do amor divino, que, embora vasto e inquestionável, é também ancorado na justiça e nos princípios imutáveis de Deus. Entre os cristãos, é amplamente aceito que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, independentemente de gênero, idade ou etnia. A Bíblia confirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que dizer daqueles que parecem estar distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, vamos abordar 7 perfis de pessoas que podem enfrentar obstáculos em sua jornada espiritual. Em outras palavras, falaremos sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. Este é um convite à reflexão profunda, pois muitos de nós podem estar inadvertidamente seguindo por caminhos que obstruem nossa redenção. Portanto, permaneça vigilante e reflita. Algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser fundamental para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da salvação. Convido você a assistir a este vídeo até o fim, participar das orações e receber bênçãos abundantes para você, sua família e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, gostaria de pedir que você demonstre seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se no nosso canal e compartilhando esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Amados, enfrentamos uma verdade perturbadora. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Essa realidade é um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. A presença em celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, o dízimo, ter um título cristão, falar piedosamente ou mesmo o batismo não garantem a salvação. Nossa fé deve ir além das aparências e penetrar no coração. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo do pecado e da influência de Satanás. Como o conhecido versículo de João, capítulo 3, versículo 16, nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo grupo são aqueles que buscam a salvação por meios que não Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 40, nos diz que alguns se recusam a vir a Jesus para terem vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Atos, capítulo 4, versículo 12, reforça que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, não inteligência, poder, dinheiro, beleza ou mesmo família e amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. O terceiro grupo são os hipócritas. Jesus diretamente os abordou em Mateus, capítulo 23, versículo 13, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Nas igrejas, se apresentam com roupas adequadas, levantando mãos santas a Deus, mas fora delas, se comportam como qualquer outra pessoa no mundo. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social, sem verdadeira devoção. O quarto grupo são os apóstatas. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, fala claramente sobre eles. Se,
depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior que o primeiro. Esses indivíduos conhecem a verdade, mas se afastam dela, retornando aos caminhos do mundo. A Bíblia nos mostra que essas pessoas se tornam ainda mais endurecidas e distantes da salvação do que eram antes de conhecer a verdade. A advertência é clara: é melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, afastar-se dos mandamentos sagrados. O quinto grupo são os blasfemadores. Jesus aborda este assunto em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, onde ele adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqueles que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados, nem nesta era, nem na próxima. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e desprezando suas manifestações. Este é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo e evitar qualquer associação com grupos ou indivíduos que falem desrespeitosamente sobre o movimento do Espírito de Deus. O sexto grupo são aqueles que já morreram. Muitas pessoas buscam pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após sua morte. A salvação é possível apenas enquanto estamos vivos. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação é apenas possível em vida, e por isso é crucial entregar sua vida a Jesus enquanto há tempo. O último grupo são aqueles que recusam a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém escolhe não crer, Deus não comprometerá seus princípios para salvar essa pessoa. A maior demonstração de amor foi quando Deus enviou seu Filho para nos salvar. Se recusarmos esse presente, não há outra esperança. A Bíblia é clara: a salvação é pela fé em Cristo e somente por Ele. Amigos, espero que agora vocês entendam que alguns podem não ser salvos, não por falta de amor de Deus, mas porque Ele não compromete sua justiça. Pergunte-se: você já aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento ideal. A salvação é uma decisão que deve ser tomada em vida, antes que seja tarde demais. Lembre-se: a salvação é oferecida gratuitamente a todos que creem em Jesus Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. Entregue sua vida a Ele hoje, e receba a vida eterna que Ele oferece. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja explorar ainda mais as maravilhas e verdades das Escrituras, inscreva-se no canal A Bíblia Explicada. Aqui, acreditamos que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Que você seja abençoado e inspirado a cada dia, enquanto seguimos juntos nesta jornada de fé.